Nós, da Liga de Psicologia Jurídica, apresentamos hoje uma conversa sobre educação e família. Eu vou falar um pouco da Liga de Psicologia Jurídica. A Liga de Psicologia Jurídica ela foi fundada em março do ano passado e ela tem como presidente Gabriel Batista, Camila Guidoni como vice-presidente e também com a função de tesouraria, a Daniele Mauro como diretora de comunicação e eu, Jéssica Cruz, como diretora de pesquisa e extensão. Hoje, para a conversa de hoje, nós temos alguns convidados. Infelizmente, a nossa supervisora, a professora Elvira Leme, por motivos de saúde, não vai poder comparecer na nossa conversa. Então, um beijo, professora, que a sua saúde se restabeleça e que a gente consiga organizar novas conversas e que possamos contar com a sua presença. Vou começar apresentando a nossa primeira convidada, a ilustríssima professora Rosa Afonso. A professora Rosa Afonso é doutora em ludoterapia e pós-doutora em psicologia social. Hoje ela vem para contribuir com a gente dentro dos aspectos emocionais e pensando perspectivas de educação afetiva e utilizando as técnicas que a gente tem dentro da psicologia. Temos também como convidado o professor Christian, que é filósofo, professor de filosofia, é mestrando em filosofia na UFSCar, e ele trabalha na rede pública de educação. Ele vem também para contribuir, trazendo os aspectos, enquanto professor, enquanto também graduando de psicologia, observando essas questões dos aspectos emocionais desse nosso novo contexto. Vamos iniciar a nossa conversa, dando a palavra para a professora Rosa, que já vai vir contribuindo. Obrigada, professora. Christian, eu acho que esse seu companheiro aí não vai deixar você falar muito. Vamos lá, vou resolver. Bom, eu começo então? É isso? Sim, professora, pode começar. Então, eu prefiro falar dar um panorama geral de como eu tenho acompanhado tanto a parte da clínica quanto algumas dificuldades que eu tenho acompanhado em relação às escolas, né? E é claro, né, eu vou dar um enfoque do ponto de vista das famílias, né? Eu acho que talvez o professor Christian possa dar aí o enfoque do ponto de vista do professor, né? E da escola, né? Mas eu queria dar, assim, um enfoque mais em relação às famílias, né? Por conta de que eu atendo em clínica, né? Atendo em clínica tanto crianças como adultos, né? Pais, né? Quem atende criança normalmente, necessariamente tem que atender os pais e a escola também, né? E eu também, às vezes, eu faço uma assessoria a algumas escolas em relação, às vezes, um acompanhamento mais de alguns casos, né? Ou, às vezes, para dar algumas orientações ou capacitação aos professores, né? Na Uninove, eu leciono a disciplina de testes psicológicos, né, onde os alunos aprendem tanto a avaliação cognitiva quanto a avaliação
afetiva, né, e como se faz, né, quais os instrumentos que o psicólogo dispõe para isso. E dou também supervisão, sou supervisora clínica há muitos anos, né, de estágios, onde os alunos atendem famílias, crianças, adultos, enfim, né? Então, essa é a minha, vamos dizer assim, a minha experiência profissional, né? Na área acadêmica e na área, diria assim, mais individual, mais particular, como psicóloga e como professora. O tema que eu gostaria de estar abordando, né, é um pouco essa dificuldade que as famílias têm enfrentado no acompanhamento escolar das crianças, né, crianças e dos adolescentes, né. Quando eu faço assim, né, porque os adolescentes, né, já são mais espertos, então eles apreenderam já alguns caminhos, né, de como lidar com as dificuldades, né. As crianças, né, ainda, quando eu falo crianças, eu diria assim, crianças a partir dos 5 até os 9, 10 anos, né, elas ainda dependem de ter um tutor ali do lado, seja um pai, às vezes um irmão, né, às vezes um tio, né, no acompanhamento escolar. Então, essas crianças mais jovens, né, elas estão enfrentando maior dificuldade na medida em que elas também precisam dessa ajuda e nem sempre elas têm como contar com essa ajuda, né, dos pais em casa, né. Eu penso que nos maiores, né, os pais eles já têm uma certa autonomia, mas, quando eu falo maiores, eu penso nos adolescentes, mas é evidentemente que é importante também, eu diria, um monitoramento, né, em relação às atividades dos seus filhos, né, que é necessária, né. Eu estou sorrindo, né, porque atendendo esses jovens, né, eu tenho descoberto os grandes macetes que eles fazem para enganar ou manipular, né, os professores e a escola em relação às atividades, né, e que, é claro, isso já existia, né, não é uma coisa atual, né, mas que é importante que a família monitore isso, oriente, enfim, né, quando eu falo os macetes e às vezes não aparecer na imagem, na sala de aula, fazer de conta que está tendo aula, as atividades às vezes serem também manipuladas, né, e enviadas para a escola, né. É claro, né, que a gente pode pensar assim, como é que... E, aliás, os pais estão muito preocupados, né? Eu tenho acompanhado famílias onde os pais se sentem sobrecarregados, né? Porque, quer queira, quer não, foi transferido para as famílias uma responsabilidade, né, no acompanhamento escolar das crianças. Os pais, às vezes, se sentem, às vezes, culpados e, às vezes, não conseguirem ajudar seus filhos. Isso causa um certo estresse, né, que tem as suas consequências. E eu vejo, muitas vezes, as escolas não tendo o que a gente chama... Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a empatia, ela é fundamental, né? E quando eu falo empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes eu percebo que alguns professores
eles querem ser elogiados, né, pelo trabalho, grande esforço, e é verdade, né, que eles estão fazendo, isso é verdade, né, eles se sentem com essa necessidade e nem sempre as famílias correspondem a isso. E se elas não estão correspondendo, é porque, no fundo, elas estão enfrentando também várias dificuldades, né? Quando eu falo várias dificuldades, eu não estou falando da família também que os pais perderam o emprego, eu não estou falando da família que não tem a tecnologia para ajudar os seus filhos. Quando eu falo que não tem a tecnologia, né, eu tenho conversado com alguns pais onde ele tem 3, 4 filhos, né, em casa. Então, como eles tiveram que se adaptar, né? E eu penso que a escola, ela não teve essa empatia um pouco em relação a essas dificuldades familiares, né? Quando eu falo empatia, não é empatia na produção, de passar os conhecimentos, não é nada disso, é nessa questão relacional, né? Então, uma das coisas que eu sinto falta, né, do ponto de vista das escolas, é essa preocupação relacional, uma preocupação com o relacionamento familiar, né, de se voltar um pouco para isto, né? As escolas têm se debruçado, obviamente, nas questões dos conteúdos, né, de estar fazendo bons programas, boas aulas, e, enfim, né, que na verdade, o papel delas, né? Veja, eu estou colocando, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que os professores também não. Eu acho que tanto as escolas quanto os professores se viram numa situação muito difícil, né? De repente, tiveram que fazer grandes mudanças, né? Então, eu também entendo que tenha várias dificuldades aí por parte do professor, né? E das escolas também como um todo, né? Das equipes. Mas, do ponto de vista das famílias, eu não vejo essas famílias, assim, recebendo uma assistência, quando eu falo é uma assistência interpessoal, né? Uma relacional. Bom, por exemplo, né, às vezes a gente recomenda, olha, você tem que ter horários, né, cuide para que seu filho tenha uma agenda. Eu faço essas recomendações, né? Olha, é importante criar um local, né, para que a criança possa, e que aquele local seja fixo, né? Isso ajuda. Olha a rotina. Então, a gente costuma fazer uma série de recomendações aos pais, né? E para que a gente não perca o momento de aprendizagem das crianças. Eu acho que tanto as escolas quanto que os pais, e principalmente os pais, estão muito preocupados com a aprendizagem das crianças, né? Agora, quando a gente faz essas recomendações, às vezes a gente esquece, né, que naquela casa, né, naquele cômodo, às vezes não tem muito esse local, né, para que as crianças possam acompanhar as atividades, né? Ele tem que ser dividido, né? Às vezes dividido com 4 filhos de diferentes faixas etárias, né? Então, é uma situação, né, que a gente tem que entender, né? E que eu penso que tanto a escola quanto o professor precisa ajudar essas famílias a encontrar aí essas maneiras de lidar com essas dificuldades. Eu penso assim, que não existe então, quais as soluções? As soluções que eu vejo, assim, principal, é o compartilhar, né? Então, eu entendo que os pais
primeiro lugar, não são professores, logo, diante das dificuldades, eles têm que comunicar as suas dificuldades à escola, né? Então, eu penso que como lidar com essas dificuldades, compartilhar essas dificuldades, né? É assim que a gente, tanto a escola quanto as famílias, né? Elas, conversando, elas vão encontrar alguns caminhos para solucionar esse momento. Porque, veja, as pessoas, às vezes os pais me dizem assim, mas meu filho está perdendo no processo de aprendizagem. E é verdade, né? A gente não pode falar assim, como não está perdendo? Todos nós estamos perdendo, né? Acho que os professores também têm lá suas perdas, mas as crianças são as principais, as pessoas que mais estão sofrendo essas perdas, né? Em termos do processo de aprendizagem. E agora, existe outra solução, existe um outro caminho, né? Então, nós precisamos conversar sobre isso, né? Conversar como nós, e dentro de os limites, né? Às vezes tem pais que se sentem culpados e falam, não, mas espera aí, você não tem que se sentir culpado se você não consegue, eu não consigo ajudar porque eu trabalho, porque não sei o que, mas se você não consegue, não consegue, né? Agora, comunica isso à escola, comunica isso ao professor, né? Porque muitos pais estão tendo que trabalhar, né? Mesmo aqueles que têm que trabalhar em home office, às vezes estão em crise, maior discussão em casa, né? Porque, por exemplo, principalmente assim, vamos pensar a parte mais complicada, que é o período da alfabetização da criança, que a professora precisa estar ali, né? Do lado. A mãe que está em home office tem lá que fazer lá a reunião. O pai também está lá em home office, que também está lá em reunião e resolvendo lá 300 mil coisas do trabalho, né? Porque, por incrível que pareça, as empresas também estão numa exigência muito grande em relação a esses profissionais que estão em home office, né? E se eles não correspondem, dá a impressão que eles estão dormindo, né? Eu tenho pais que falam assim, olha, a sensação que se eu não atender, olha, eu tenho que ajudar ele a montar lá todo o esquema, a professora está lá pedindo para que eu faça alguma coisa e eu não consigo, porque eu não posso largar as minhas coisas do trabalho, né? Então, existe sim uma tensão, né, que eu percebo nas famílias, elas têm evitado muito levar isso para as escolas, né? Algumas, às vezes acabam sucumbindo e tornando-se completamente negligentes. Parece que assim, a saída, bom, então eu não tenho o que fazer, né? Eu ouvi de pais, olha, eu vou trancar a matrícula do meu filho, né? Porque eu não aguento. Eu vou trancar porque eu não aguento. E eu entendo isso, né? E é claro que eu tenho falado o que significa trancar, né? Para a criança, né? Será que essa é o caminho? Não vale a pena conversar primeiro com a escola, né? Conversar com os educadores, enfim, né? Para ver se às vezes a gente encontra outras soluções, né? Eu acho que trancar, né, uma matrícula, né? Recentemente, semana passada, eu estava discutindo isso aliás, conversei, fiz um atendimento online com os pais, né? E eu estava colocando um pouco, tudo bem, pode resolver o seu problema, mas será que resolve
da criança, né? Será que a criança não vai ficar com essa sensação de frustração, não deu certo, né? Então, as saídas que eu vejo, né, o compartilhar, né? E quando eu falo compartilhar, os pais precisam estar discutindo, né, com a escola, com os professores, essas dificuldades, né? Então, assim, no geral, quer dizer, tem muitas coisas aqui para falar nessa introdução, né, que eu até prefiro que vocês vão colocando aí as questões, as perguntas, porque eu acho mais produtivo. Então, era isso, assim, que eu teria que falar em relação às dificuldades escolares, né? Em relação aos conflitos, né, familiares, né, principalmente em relação à violência, né, vocês sabem que a violência doméstica, ela aumentou, né? Claro que já existia, mas ela aumentou. E eu percebo, né, por exemplo, eu que trabalho com famílias com dificuldades, óbvio, né, eu sou isso na clínica, né? Então, se eu tinha alguns pais que praticavam alienação parental entre si, né, em função das crianças, né, eu percebo que isso se tornou um campo fértil, né, para aumentar a frequência dessa alienação parental, né? Então, os conflitos entre as famílias, né, por conta dessa situação de isolamento, ela tende aqueles que já tinham, obviamente, ela tende a se intensificar, né? E eu observo, por outro lado, né, nos pais, muito comportamento depressivo, sentimentos de fobia, sentimentos de síndromes do pânico aparecendo, né, com mais intensidade. Então, as dificuldades relacionais, né, elas já existiam, né, mas eu percebo que elas se intensificaram, né? Então, isso na clínica. Em relação aos atendimentos das crianças, dos adolescentes, os atendimentos dos adultos, aliás, assim, eu nunca atendi online, né? Me vi, né? Assim, me vi, assim, aliás, assim, o primeiro cliente que me disse que não viria, né? Ele falou, não, era uma família que um dos parceiros está com câncer, olha, eu não posso sair, eu não vou pôr em risco, então, se você me puder atender online, tudo bem, se não, nós paramos por aqui. Eu fiquei chocada com isso. E lá fui eu, então tá bom, vamos experimentar, não é? Porque eu não sei, eu não tinha a ideia de que isso funcionava. Pelo que eu percebi, com adultos tem funcionado muito bem, né? Alguns clientes, eles preferiram continuar com presencial, mas eu estou até surpresa em relação aos atendimentos com os adultos. Com as crianças menores, impossível, né? Quando eu falo crianças menores, eu tinha uma criança pequena, eu vi que era impossível fazer o atendimento online.
As crianças maiores, a partir dos 10 anos, nossa, super tranquilo. Adolescente, então, deu tudo certo, né? Tem dado tudo certo, obviamente com algumas limitações, né? Mas eu tenho percebido que as famílias têm, assim, aliás, intensificado o seu pedido de ajuda, né? Eu achava no início, assim, eu falei assim, pode até ser que, né, fique mais tranquilo em casa. Eu imagino, né, quando eu estou em casa, eu fico mais tranquilo, e não é bem assim, né? Então, eu percebo que tem se intensificado essas angústias, essas ansiedades, e o trabalho terapêutico tem ajudado bastante a viver esse momento, esse momento de isolamento, né? Então, é isto, né? Eu vou deixar aí um pouco para as perguntas, e queria ouvir agora o professor Christian. Eu passo minha palavra ao professor Christian. Vamos lá, então. Estou com um probleminha aqui com a minha vizinha. Pronto. Estou audível para vocês? Ouvindo. Tá ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite por estar aqui participando com vocês desse debate, dessa conversa. O tema, a educação, ela faz parte da minha vida, sendo eu professor, completando quase 20 anos em sala de aula, e eu respiro a educação. Eu leciono atualmente para 5 escolas, todas elas da rede pública de ensino, sendo contempladas escolas da rede estadual e da rede municipal de ensino. Uma escola do estado e 4 escolas de uma rede municipal do município de Santana de Parnaíba. Com o surgimento dessa pandemia, entramos no dilema que há tempos rondava a atmosfera escolar. Houve momentos onde se questionou a presença física do professor, ventilando-se a possibilidade de oferecer aos estudantes do ensino médio aulas online. Acho que com essa pandemia a gente, digamos, mergulhou na realidade e percebemos que, para a nossa realidade atual, o professor, a presença dele física, a sala de aula se torna imponderável, é insubstituível, né? E isso a gente percebe porque a brasileira, os alunos do ensino médio da rede pública, que contempla a grande maioria dos estudantes do ensino médio no Brasil, eles não têm a estrutura ainda para para ter acesso a esse mundo online que a educação está encaminhando. Então, a falta de estrutura é algo que nos pegou muito fortemente. Como professor da rede pública do estado, por exemplo, no início da pandemia, eu criei um site, tirei verba até do meu bolso para poder alcançar os alunos. E na rede estadual de ensino, na escola do estado, eu não consegui obter o sucesso. Não houve alunos o suficiente. Houve 3, 4 alunos que conseguiram acessar a essa via a esse caminho para ter acesso às minhas aulas. Muitos alunos não têm celular. Eu leciono para uma escola da rede pública aqui de São Paulo, que fica na região periférica da Zona Oeste. Uma escola que tem aproximadamente 1.500 alunos. E é a escola só de ensino médio, não contempla o ensino fundamental. E
os alunos, muitos deles, não têm o celular. E aqueles que têm, muitos não têm acesso à internet. Eles não têm a verba para poder colocar os créditos que o possibilitem a ter acesso à internet. Então, há um empecilho. O outro empecilho é justamente suporte para o professor poder lecionar para esse aluno nessa época de pandemia, né? Nós temos aí professores que, na sua formação acadêmica, não tiveram, digamos, aulas para que ele pudesse se adaptar a esses novos tempos. Outra coisa que nos chama a atenção é a presença da família. Como professor em quase 20 anos em sala de aula, eu percebo um evento que é muito interessante. À medida que o aluno ele vai progredindo em séries, passando de ano, vai diminuindo a presença do pai, da mãe, do responsável nas reuniões de pais, na presença diária na escola. Com o aluno do ensino fundamental, aquele aluno pequeno, a presença ela é mais constante. No ensino médio, a presença é bem menos, bem menor. E isso é um empecilho muito grande para nós, professores da rede do ensino médio, né, do ensino médio. Outra coisa que está chamando a atenção é que, apesar dessa ausência no dia a dia na escola, com esse período de pandemia, houve uma mudança. E eu tenho percebido os pais mais atentos à participação do filho nas escolas. Eu acho que devido ao convívio, devido à quarentena, o pai está em casa, ele tem acompanhado mais a vida do filho na escola. Na cobrança do filho, na cobrança na escola, na cobrança para com o professor. Tudo isso, inclusive, tem melhorado aí a minha concepção de que há alguma coisa nova a surgir depois desse triste período que nós estamos vivendo. Outra coisa também que me chama a atenção com relação ao que eu estou falando são os recursos, né, que a gente ainda está muito aquém do esperado. Na rede pública estadual, nós não temos ainda uma estrutura que permita oferecer aos alunos um acesso a atividades online. Não existe. Há uma tentativa, mas aí essa tentativa de aprendizado ainda não logrou uma condição mínima de um oferecimento de recursos ou de um saber pedagógico para o aluno. Não temos isso. A rede particular é uma outra dinâmica, não condiz com a minha realidade da rede pública. Na rede municipal de Santana de Parnaíba, acontece o inverso ao que está acontecendo na rede estadual. Na rede municipal, há toda uma estrutura para oferecer para os alunos esse acesso ao ensino. E, inclusive, nós, professores, nesse período de quarentena, estamos sendo convidados a participar de várias reuniões, vários cursos online, para que a gente possa ir se adaptando a esses novos tempos, né? Mas é bom lembrar ainda assim, o próprio aluno também, ele está aprendendo que o aparelho celular que ele tem em mãos não serve apenas para o acesso à rede social, que existe um universo que ele pode alcançar com o uso desse instrumento. Há toda uma descoberta, há toda uma mudança de concepção, até mesmo de mundo, com esse período que nós estamos passando. Nós vamos ter que nos adaptar a um novo normal, a uma nova era de normalidade. E a educação, essencialmente, ela vai ser uma das primeiras a fazer essa mudança, né? Eu creio... Bom, essa é a nossa visão inicial para que a gente possa expor aí o ponto de vista. Como a professora mesmo falou, eu vou estar aí me disponibilizando também no debate, as indagações que vocês nos lançam, poder aí fazer o desenvolvimento do nosso raciocínio, tá? Passando a palavra aí para que vocês possam, então, prosseguir o nosso debate.
Obrigado pela atenção. Obrigada. Nós vamos iniciar, então, nós já temos algumas perguntas aqui no YouTube, eu vou lê-las, e aí a gente começa a nossa conversa. A Milene Tito, ela está trazendo aqui uma questão, como explicar para as crianças, né, o que está acontecendo? Qual é a melhor maneira de a gente explicar para as nossas crianças, isso dentro do primeiro, pensando nas crianças do primeiro desenvolvimento, né, as primeiras fases da infância que a criança ainda não consegue facilmente compreender o que está acontecendo. E quando você explicar, como você também fazer uma explicação de como a gente está se sentindo nesse período, né? Como explicar para a criança que existe algo fora do contexto natural, fora do contexto de normalidade, do que a gente entende por normalidade, como explicar os meus sentimentos enquanto mãe, como demonstrar isso e como explicar para a criança que, por exemplo, ela não pode mais brincar na rua, ela não vai poder viajar, ela não vai poder voltar para a escola, que é um âmbito dela de socialização inicial, né? Como fazer essa explicação? Professora, pode ligar o microfone, tá? Vai ser eu, professora. A gente começa com a Rosa, e aí você pode fazer sua contribuição também. Tudo bem. Eu acho assim, você sabe, Jéssica, por um acaso, que faixa etária que ela está se referindo ou não? Ela falou a idade ou não? Olha, aqui ela não deixou a idade, mas eu acho que esse é um aspecto que a gente pode abordar desde a criança pequenininha, sabe, 2, 3 anos, que é muito mais complexo da gente explicar, até as crianças que já vão para a adolescência e já têm uma certa maturidade, mas que também não conseguem compreender com facilidade essas novas regras. Bom, eu vou falar um pouco da criança a partir de 2 anos mesmo, né? Você sabe que nós, no consultório, a gente atende crianças, às vezes, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né? Você atende em ludoterapia, Agora, essas crianças pequenas, né? Quando eu falo de 2 anos, até mais ou menos aos 6, 7 anos, você precisa necessariamente, né, associado a uma explicação verbal, né, porque às vezes a gente não acredita que a criança possa compreender, né, o verbal, mas é importante que a gente associe, né, a uma explicação verbal, associe com um desenho, associe com um brinquedo, né? O pai e a mãe pode dramatizar uma situação com os bichinhos, com os brinquedos que a criança própria tenha em mãos. Se a criança não tiver esses brinquedos, né, às vezes fazendo um desenho, explicando, né, o que é uma doença, né? As crianças, por exemplo, no consultório, você tem que explicar para os pais, e eles trazem essa questão, como explicar para a criança que o papai e a mamãe vai se separar, né? Eles trazem essas questões. Como explicar para a criança que a vovó morreu, ou que a mamãe morreu, né? Ou que o papai morreu. A criança pequena, ela sente angústia, né? Ela sabe que tem alguma coisa de ruim acontecendo. Quando o pai, ou a mãe, ou o responsável que está ali ao lado dela, começa a falar, a explicar, né, que há uma situação perigosa, de doença, eu acho que é importante que a gente mostre isso para a criança. Se nós estamos isolados, é porque existe uma situação de perigo, né? Isso tem que ser verbalizado, né? Certos pais, às vezes, ficam aflitos, assim, como é que eu vou explicar, né,
que meu companheiro morreu assassinado, por exemplo. Né? Como eu explico isso? É uma coisa terrível, né? De você explicar para uma criança tão pequena, né? Você vai explicar, não vai falar se morreu assassinado, enfim, né? Embora às vezes a criança até presenciou. Se ela presenciou aquilo, é mais complicado ainda você querer amenizar a situação, porque ela viu aquilo, né? Não adianta nada você querer amenizar a situação, né? Agora, obviamente que a gente vai colocar, né, que é uma situação difícil, né, de dodói, enfim, você faz uma dramatização com brinquedos ou com desenhos. Existem, né, a gente não dá para... Existem algumas cartilhas, existem uma série de cartilhas na internet que a mamãe pode acessar, né? Está disponível como explicar a doença do coronavírus para as crianças, né? Então, mostrar, são videozinhos, né? Que tem os bonequinhos, que, enfim, tem... a criança precisa, associado à fala, ela precisa de ter esta vivência, que a gente fala uma vivência concreta, né? Para ela poder entender o que se passa, né? Claro que a gente, às vezes, não vai chegar, ela não vai chegar à extensão do nosso entendimento, não, né? Ela vai entender dentro das possibilidades cognitivas dela, né? Então, nós devemos, sim, explicar, seja situações mais dolorosas que sejam, por quê? A criança está sentindo isso. A criança que não se expressa, ela vai começar a ter outros sintomas. Ela passa a não querer dormir, ela passa a ter uma série de medos, ela passa a ter uma série de sintomas que a gente chama psicossomáticos, ou febres, ou enfim, algumas doenças que não, sem muita explicação, né? Por quê? Porque ela não está conseguindo entender o que está acontecendo, e ela está sentindo algo que está acontecendo, algo muito difícil, mas ela não sabe verbalizar. Então, compete sim aos pais, às pessoas que estão ao lado, explicar, né? E associado, né, a algum tipo de jogo, né? Então, para as crianças pequenas, né? As crianças maiores também, né? Fazer desenhos, né? Por exemplo, existe hoje uma série de cartilhas, não hoje, já existia, né? Como explicar quando o papai morreu, tem isso à disposição, né? Para a gente. Então, nós temos aí uma tecnologia à disposição. Agora, é fundamental pedir que a criança se expresse através de um desenho, contar uma historinha, né, para ela, né? Olha, o faz de conta de um bonequinho, olha, aconteceu isto. Tem crianças, às vezes, que você faz essa dramatização com os bichinhos, aí ela fica parada olhando você e fala, sou eu, né? E é verdade, né? E é essa o objetivo, né? De fazer com que a criança entenda o que está se passando na realidade. Porque senão fica na cabecinha da criança, né? Uma coisa extremamente confusa, né? Ela não sabe exatamente do que se passa e, ao mesmo tempo, potencializa uma série de sintomas desnecessários, né? Para a infância que ela está vivendo. Não sei se eu respondi aí a questão da mamãe aí. Da mamãe ou educadora, né? Sim, respondeu sim, professor. Eu acho que a senhora utilizou palavras bem chaves, né? Que é o acolhimento, é o afeto, é você explicar da maneira que a criança consegue compreender, né? Porque é um momento que é novo, assim como é novo para vocês também,
né? A própria Milena, ela levanta também mais uma questão, que é a questão dos próprios sentimentos, né? Porque os pais, nesse momento, também estão vivendo uma angústia muito grande, que é como é que vai ficar a nossa situação, em questão de trabalho, enfim, as questões emocionais do próprio indivíduo. Como passar isso para as crianças? Olha, passar as preocupações, assim, às vezes a gente imagina que a criança não está captando o que está acontecendo, né? A gente pensa, né? Os pais, né, querem evitar o sofrimento dos seus filhos, né? E por uma razão muito simples, né? Você está querendo proteger, né? Você procura proteger seus filhos, você não quer que eles sofram, você quer evitar o sofrimento. Mas as crianças são antenadas, né? Elas captam que algo não está acontecendo. Então, falar sobre as possibilidades ou as preocupações, né, não é problema, né? Eu tive um caso recente, né, de uma criança, a mãe muito doente, né, mas ela não queria, ela queria evitar usar a palavra câncer, por exemplo. Olha, sabe, aquela minha mãe, ela está com aquilo lá, né? E a criança cheia de medos, enfim, não conseguindo dormir, né? Veja, é uma situação bem difícil, né? Você se deparar com a possibilidade, né? Eu acho que não existe possibilidade pior para uma criança dela imaginar que seu pai e sua mãe podem morrer, né? É uma situação terrível. Perder um emprego, né, é também uma situação terrível, muito terrível, né? Mas eu diria assim, não é tão terrível quanto a morte, né? Eu acho que a morte é aquilo do irrecuperável, né? Aquilo que você não vai conseguir recuperar. Eu acho que um emprego... Agora, falar sobre os seus medos, olha, o papai e a mamãe pode perder, né? Ou se perdeu o emprego, né? Eu tive muitos pais que perderam seus empregos, né? Muitos. Então, a questão do desemprego vai estar em pauta aí na vida das famílias nos próximos meses. Eu acho que ainda virão muitos desempregos, né? Então, conversar com a criança dessa possibilidade, né? Que o papai e a mamãe estão preocupados com isto, né? É mostrar quais as preocupações, mas assim como a morte, ela também traz perdas, né? Existem possibilidades de você recuperar, né? Perdas, né? Você tenta elaborá-las, não é? Eu acho que se nós estamos vivos, você não vai morrer junto, né? Você vai aprender a lidar com essas perdas. E eu acho que mostrar para as crianças de que é uma coisa possível, né? Que existe a possibilidade de você superar essas dificuldades, ela é fundamental, né? Você passar isto, e eu acho que isso para todo ser humano, né? As dificuldades, elas servem para ser superadas. As dificuldades existirão sempre, seja no momento de pandemia, seja fora da pandemia, a vida em si, né? Ela é cheia de conflitos. E esses conflitos, eles foram feitos e existem
para a gente também crescer. A gente aprende bastante com eles, né? Então, passar para as crianças que existe a possibilidade que as preocupações em relação a algumas perdas podem ocorrer e passar para as crianças que essas perdas podem ser superadas, né? É muito importante. Uma criança que está crescendo, ela quer ver a possibilidade de como solucionar, né? E você pode dar exemplos, né, de como solucionar, né? Eu, certa vez, atendi uma avó, né, que tinha perdido o seu filho e tinha ficado com uma neta, e ela me procura dizendo que ela não sabia como falar para a neta, e não sabia que ela falar para a neta que ela não ia conseguir mais viver, né? A própria criança começou a mostrar para esta avó os caminhos de como aprender a viver, né? Porque isso faz parte de nós, ser humano. Nós, seres humanos, a gente busca a solução dessas dificuldades, né? Então, e as crianças, né, elas entendem isto. Nós é que, às vezes, subestimamos a capacidade da criança de entendimento, né? Até por uma superproteção, né? De achar que a criança pode não entender uma situação difícil, né? Mas é isso. Acho que eu falei demais. Não, professora, é sempre uma grande contribuição. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Christian, mas eu gostaria de um olhar mais de dentro. Como que a escola, o Estado tem trabalhado para levar para as famílias essa informação, né? Porque eu vejo que, assim, às vezes a gente encarrega o pai de dar uma informação que às vezes nem ele tem, né? Essa coisa da educação em casa foi tão susto quanto a Covid, quanto o isolamento, né? A gente foi pego de surpresa e agora a gente vai ter que educar crianças em casa, muitas famílias com 5, 6 filhos e um celular que tem que revezar entre essas crianças, e os pais que muitas vezes não dominam as tecnologias, Google Meet, Classroom, enfim, vários outros aspectos. Então, como você acha que as escolas, o Estado têm preparado esses pais e esses alunos que já são adolescentes que têm uma certa autonomia? É desolador até pensar sobre isso. Estava ouvindo a professora falar, com a previsão desse retorno, né, da comunidade para dentro da escola, a gente vai perceber a importância do psicólogo. Houve até recentemente, né, houve um projeto de lei para poder inserir o profissional psicólogo dentro da escola. E eu creio que o professor, ele não está preparado para o trato, para o acolhimento necessário para esse jovem que vai chegar com medo, com dúvidas sobre tudo que ele está presenciando na sociedade, né? O professor já encontra muitas dificuldades no trato, com muitos problemas no dia a dia da escola. Problemas que acometem o adolescente, depressão, violência familiar, né? São problemas do cotidiano do professor. E o professor, ele não tem esse preparo para lidar com essa situação. A escuta necessária, apurada, o professor, ele não tem. É necessário o profissional da psicologia para esses momentos de calamidade, como nós estamos passando. O Estado, ele está tentando, porque ele também está, tudo foi tudo muito novo, e ele está tentando se adaptar também a essa situação, né? E eu, como professor, por exemplo, nesse retorno do aluno para a escola, eu vejo medo, né, na própria relação social, né? Eu vejo o despreparo para poder mostrar para esse jovem o que está acontecendo no mundo, até mesmo porque
como dentro desse furacão, também ainda tentando entender o que acontece, né? A questão da paciência, da escuta, né? O acolhimento, a palavra acolhimento, né? Que a educação deve ter, né? Ainda que uma coisa que está acontecendo agora, eu estou percebido, no trato professor e aluno, com os meus pares, né, os meus colegas professores, é a empatia, é colocar-se no lugar do aluno, entender, por exemplo, que a cobrança da entrega da atividade, como eu vou cobrar um jovem como um celular para uma família com 6, 7 pessoas e sem acesso à internet. Como eu vou cobrar? Há toda uma problemática que nós estamos aprendendo a lidar. Não temos ainda o conhecimento, a condição de saber o que fazer, né? Isso eu estou olhando a questão do ensino médio, né, que é um problema aí que eu estou mais próximo. Com o problema do fundamental, então, imagina. É um problema para essa criança entender que aquele vizinho dela que faleceu, né, devido a essa doença, que aquele parente faleceu devido a essa doença, esses números assustadores que aparecem, como eu vou mostrar isso para essa criança? O professor ele não tem esse preparo, ele não tem essa formação. Era necessário que o Estado, na minha opinião, ele fizesse uma força-tarefa de profissionais da área da saúde para que pudesse recepcionar a essa comunidade de pessoas que chegarão com medo, porque estão saindo de um período de isolamento para entrar em um período de convívio, ainda que será paulatino, mas de repente, quando piscar os olhos, haverá uma quantidade de pessoas ao redor e o medo e a situação. Então, eu creio que agora, atualmente, o Estado ainda está se adaptando. Não vejo ainda nenhuma diretriz sobre essa questão do acolhimento. Haverão reuniões, já estão sendo programadas reuniões para ocorrerem já nas próximas semanas, para que nós nos preparemos para recepcionar esse jovem, esse estudante na escola. É isso, né? Ainda não temos nós estamos caminhando em ovos, né, no dito popular. Ainda não temos estamos, digamos, perdidos também nessa situação. Há uma sensação estranha de a incapacidade, o que fazer, como fazer. Tá difícil, uma situação muito difícil, muito desastrosa, muito sofrível até. É isso. Sim, é uma situação bem complexa, né? De fato, novamente, a gente está aqui tentando se reorganizar dentro desses contextos, desses novos contextos, né? O Flávio Augusto fez uma pergunta que eu vou ler para vocês, e aí vocês fiquem disponíveis e à vontade para responder. A fase pré-escolar é de socialização. Acredita que a afetividade das crianças será prejudicada no futuro que está por essa fase ter sido pulada por conta do afastamento social? Ele quer saber se essa fase, né, de socialização da criança está comprometida por conta do isolamento social que a gente vive atualmente. Você quer, eu posso responder? Espera aí um pouquinho. Tá aberto, né? Então tá bom. Olha, para nós, educadores, pesquisadores, é claro que é uma questão, e até mesmo o Christian acabou de colocar, né? A gente não sabe exatamente como isso vai ocorrer quando nós começarmos a receber esses alunos, né? Eu falo isso
por conta até das escolas que eu acabo acompanhando, né? Eu vejo que é uma coisa que temos que aguardar para verificar, né? Agora, eu vou falar algumas experiências e algumas questões que eu tenho acompanhado. Obviamente, né, que a população que eu trabalho tem um viés, né? O meu viés, eu já trabalho, como eu sou psicóloga clínica, né? Então, eu já recebo uma população em princípio, com dificuldades, né? Agora, o que a gente observa, né? O que eu tenho observado? Certas crianças, antes elas não se manifestavam durante as aulas, passaram a se manifestar, né? Então, nossa, até que ponto isso foi positivo, né? Porque uma das coisas que a gente se pergunta, será que teve alguma coisa de positivo nisto, né? Para as crianças? Algumas crianças, ao contrário, né? Elas passaram a não se manifestar, né? Então, obviamente, essas dificuldades de socialização, né, ela é uma coisa que nós, né, vamos ter que acompanhar. Eu acho que nós, educadores, as famílias, vamos ter que acompanhar. Mas há fatos mesmo, há relatos de casos muito interessantes. Por exemplo, crianças que tinham uma dificuldade de socialização, que tinham gravíssimas dificuldades, transtorno opositor, crianças com alguns comportamentos autistas, né? Por incrível que pareça, parece que essas dificuldades são crianças já tinham distúrbios de socialização, parece, né? Que o fato de não estar em confronto, né, com os seus pares, diminuiu esse conflito, né? Então, nessas crianças, pode até ser, né, são crianças, em princípio, que já tinham certos distúrbios de socialização, né? Por princípio, e aí respondendo, eu vou falar por princípio teórico, né? Por princípio teórico, porque, veja, nós vamos verificar isto quando retornar. Agora, por princípio teórico, com certeza as crianças perderam na socialização. É fundamental o confronto entre seus pares. Nós temos vários teóricos, né? Nosso Vygotsky, né? Apresenta o confronto entre pares como uma das coisas mais maravilhosas para a construção da autonomia, independência, da construção cognitiva. Não é só a socialização. O nosso par faz com que a gente aprenda, né? Então, não é só a escola, é o espaço dessa socialização, né? Então, por princípio teórico, eu tenho que por princípio teórico, é claro que a criança perdeu na parte da socialização, né? A competição, como que a competição é ruim? Como não? Por que ela é ruim? Ela é importante. A análise do seu colega, a avaliação do seu colega e você avaliar o seu colega, a vivência entre pares, ela é muito positiva no desenvolvimento do ser humano, né? Ela é fundamental, né? Até para que ele possa futuramente também. Nós vivemos em sociedade, se nós estamos priorizando uma educação desta maneira,
com certeza nós estamos tirando o social. Tirar o social, que nós estamos construindo pessoas narcísicas, né? Voltadas para si mesmo, que não sabe se colocar, aliás, nós estamos falando em empatia, se colocar no lugar do outro, desenvolver a empatia ela é construída na relação entre pares, né? E para essa vivência, a vivência via tele, né? Ela é muito parcial, né? É muito diferente a vivência, o confronto direto muito diferente, né? Senão, né? Não, eu não estou dizendo que a gente não aprenda. Aí é que eu observo isso nas próprias limitações que eu observo no atendimento online, é completamente diferente, né? Tem uma série de limitações. Tem a sua... Não estou dizendo assim, então a relação internet não promove também uma interação social. Claro que promove, né? Mas ela não pode ser a única, né? Então, nós temos que pensar nisto, né? Nós temos que levar isso em conta. Por princípio, né? Teórico, né? Com certeza, as crianças todas, como um todo, crianças e adolescentes, perderam uma parte disso, né? Agora, obviamente, vamos aguardar. Eu acho que a minha geração nunca viveu uma situação como essa. Nós, educadores, vamos aguardar, vamos verificar o que advém aí desse momento de isolamento, né? Sim, professora. Eu tenho uma pergunta para o Christian, da Caroline Dias. A Caroline, ela fala que a filha dela tem 12 anos... que a filha dela está no primeiro ano do ensino médio e que ela tem 12 matérias e ela fica muito preocupada porque a filha dela fica estressada com a demanda das atividades semanais, que costumam ser uma avalanche. A minha filha também está ali no ano. São muitas atividades e ela tenta ajudar a filha dela, né, no que ela consegue, mas ela compreende que a filha dela talvez não esteja aprendendo. Então, a pergunta dela é: será que seria possível flexibilizar o currículo? E aí eu vou complementar com a pergunta da Daisy, que é no retorno das aulas, né? Como que a gente vai suprir? Porque entende-se... Professora Rosa, a senhora pode desligar o microfone, por favor? Está dando eco. Ela fica preocupada com a questão de como é que vai ficar essas matérias que foram dadas online, né? Quando a gente compreende que talvez o aluno não conseguiu captar. Muitas vezes o aluno pega aquilo, coloca no Google, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, não tem ninguém explicando, os pais não estão preparados, eu, inclusive, não me sinto preparada. Eu acho que deu uma interferência aqui na minha... Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma mudança aqui, vou fazer o meu áudio, vou tirar um pouco a cena aqui, tá? Por causa da vizinhança aqui. Bom, sim, a vizinhança aqui é complicada. É o seguinte, a palavra flexibilização do currículo, tem que ter muito cuidado com isso, né? Flexibilizar o quê? Né? Porque, assim, todas as matérias que estão ali presentes, as 12, são importantíssimas para a formação do indivíduo, do cidadão, para que ele possa estar apto ao mercado de trabalho. Desde a matemática, português, geografia, sociologia, filosofia, história, enfim, todas. Flexibilizar, tem que ter um cuidado com essa expressão, que às vezes ela é usada com interesses não tão benéficos, né?
Uma coisa que você nos fala e que é muito importante é que, assim, fomos pegos de surpresa. E eu vejo com os docentes esse medo de que o aluno, né, copie, Ctrl+C, Ctrl+V e tal, e devido a uma formação de alguns professores, eles creem que se passar muita atividade, eles estão fazendo com que o aluno vá estudar mais. Então, assim, eu vou encher o aluno de atividade para que ele possa estudar e não ficar nesse Ctrl+C, Ctrl+V. É uma visão totalmente errônea. Como fomos pegos de surpresa, nós não temos nem a habilidade, nem a experiência do que fazer, né? Olha, por exemplo, tem professores que ainda não dominam a tecnologia. Como o professor que não tem a habilidade de manusear a aula online, fazer o Google Meet, por exemplo, fazer aula online, como ele vai oferecer ao aluno algum instrumento de aula? É algo muito difícil. Fomos pegos de surpresa, né? Eu acho que a sociedade, o mundo foi pego de surpresa, e nesse naufrágio que nós estamos vivenciando, as pessoas não estão sabendo como fazer, né? É difícil isso. Esse ano letivo foi prejudicado, esse é um fato, foi prejudicado. 2020, para o estudante, para aquele aluno que vai fazer a prova do Enem, tanto é que a prova do Enem vai ter que ser adiada, para esse aluno que foi comprometido. Eu não sei se é correto usar essa expressão, eu tenho até medo de usar, mas foi fraturado o ano letivo. O aluno, ele saiu perdendo de certa maneira, né? Houve uma perda que, infelizmente, não temos como, até agora, pensar o que fazer para mudar. Houve uma perda, isso é um fato. Eu, por exemplo, como professor, as minhas aulas de filosofia, que exige um debate, que exige uma presença do aluno, que exige uma troca de experiência, o solo da sala de aula faz a diferença. Esse aluno, em filosofia, por exemplo, está complicado, né? Eu, por exemplo, eu vejo os meus colegas professores, em todas as áreas, tentando contextualizar, de alguma forma, a sua disciplina à realidade do aluno, a essa realidade que está vivendo, para ver se consegue fazer com que o aprendizado ocorra ao mínimo possível. Mas, infelizmente, essa pandemia, ela afetou tudo, desde a questão econômica, a questão social, e a educação não ficou atrás disso, tá? Tem uma coisa também que eu acho que é interessante também, né? Pós-pandemia, eu vejo um novo normal, e eu creio que um debate que estava acontecendo na área da educação, de que poder-se-ia colocar a escola como segunda opção. Alguns pais, inclusive, há um tempo atrás, ingressaram, né, na justiça, querendo o direito de lecionar por filho, não deixar o filho ir para a escola e tal. Eu creio que o debate sobre a importância da escola na socialização voltou e mostrou que realmente as pessoas que defendem essa ausência da escola, não deixar o filho ir para a escola, ensinar o filho dentro de casa, acho que essas pessoas deve estar caindo na realidade, né? Deve estar caindo. Enfim, é isso, tá? Esse ano letivo, sua filha do primeiro ano do ensino médio, por exemplo, não está tendo realmente o aprendizado que poderia ser considerado satisfatório. Professores da rede estadual, professores da rede municipal, da rede particular, estamos tentando superar, transpor essas dificuldades. Mas eu vou confessar, é difícil, é muito difícil. É isso. Sim, é difícil. Eu acredito que o difícil seja tanto para os professores, quanto para nós pais, quanto para os alunos, de tentar
se reencontrar nesse novo, né? Reencontrar um novo e partir daí, né? E eu acho muito importante isso que você falou sobre o homeschooling, né? Que essa coisa de estudar, de o pai ensinar o filho em casa. Eu acho que acendeu uma grande discussão e principalmente nos mostra na prática que às vezes a gente não tem essa habilidade. Uma colega até colocou aqui no YouTube, ela fez menção a um vídeo que se tornou viral no Facebook, onde a criança manda uma mensagem para a professora, e aí ele diz que a professora sabe ser professora e que a mãe dele só sabe ser a mãe dele, a mulher que cozinha, porque segundo as habilidades que aquela criança tinha, né, e que ela não estava conseguindo aprender e que ela estava sentindo muita falta, né? A criança veio e trouxe a angústia dela, todo o sofrimento que tem sido, porque de fato nós pais não temos todas essas habilidades, né? Que a gente acha que pode dar conta. Então eu acho que acender essa discussão novamente, acender essa discussão em si, né? Não é nem novamente, acender essa discussão faz com que a gente olhe e priorize e valorize coisas que a gente já está há algum tempo desvalorizando, né? Tanto a educação, quanto a saúde, quanto o próprio indivíduo em si. Então, eu acho de suma importância. Eu vou compartilhar só uma experiência antes aqui, uma esperança que eu tenho depois desse período, que a gente está, esse período tenebroso que nós estamos passando. Eu, por exemplo, 5 escolas dando aula. Isso aí não é desse ano, já vem de anos. E fazer reunião de pais em uma sala de aula com 40 alunos, e no dia da reunião de pais aparecer 3, 4, mesmo considerando o trabalho que o pai tem trabalho, tem um horário para cumprir e tal, mas para mim era muito, muito triste em uma reunião de pais ver 3, 4 pais apenas em uma sala de aula com 40. Eu tenho uma esperança que depois desse período agora que nós estamos vivendo, esse número aumente mediante essa nova visão, esse novo olhar na relação do pai com a escola, enfim, em vários campos. Eu tenho a esperança agora de, nas reuniões, ter mais contato com a família, porque o professor e a família trabalham em conjunto nessa empreitada de levar o jovem para encarar a sociedade, encarar o mundo, formá-lo. Sim. Agora eu vou trazer a pergunta, na verdade, uma continuação da Caroline Dias. A Caroline, ela fala que ela também tem um filho dentro do espectro autista e que ela está preocupada com a falta de socialização, pois no momento ele demonstra estar confortável com o isolamento social, mas a volta pode ser traumática. Professora Rosa, como que a senhora acredita que isso possa influenciar no desenvolvimento dessa criança, né? Como ela pode ser prejudicada com esse contexto e ter que descontextualizar, né? Ter que viver o novo de novo. Eu acredito, né, uma criança que está dentro do espectro autista, ela tem aí um acompanhamento, né, às vezes também tem um acompanhamento psicológico, mas essas crianças, né, os próprios profissionais, eles estão atentos a essa retomada, né? Eu acho que só o fato dela ter essa preocupação já demonstra, né, toda uma atenção, né, de estar fazendo essa readaptação, né, de uma forma mais tranquila, porque, obviamente, né, acho que para todas as crianças, eu não diria assim somente para a criança com espectro autista, acho que essa retomada é uma retomada de... quando as crianças retomam de férias, por exemplo, né, há um período de adaptação, né? Normalmente,
é um período que os educadores, né, contam mais ou menos de um mês de adaptação, né? Os professores estão atentos a isto, né? Principalmente nas grandes férias, né? Por exemplo, as férias de fevereiro, de dezembro, janeiro, quando as crianças retomam em fevereiro, as escolas, elas têm já tem um preparo aí para estar resgatando, né, esse período. Agora, obviamente, que é diferente, né? Nós estamos voltando de uma situação de muito isolamento, é diferente das férias, né? As férias, normalmente as famílias saem, enfim, né? Nós estamos voltando literalmente de uma situação de isolamento, né? E que precisa, sim, né, de um maior acompanhamento por parte tanto das famílias quanto por parte da escola. Eu acredito que essa preocupação é uma preocupação de todos os educadores, né? Eles estão atentos a isso, né? Obviamente que a gente não sabe exatamente como vai ser, né? Nós nunca vivemos uma situação como essa. É difícil falar assim, olha, vai acontecer isso, é diferente. A gente, quando as crianças voltam de férias, elas voltam mais agitadas, é difícil a concentração, é difícil a retomada das atividades escolares, existe uma série de aspectos que o professor, ele meio que já sabe, né? Ele vivenciou já várias vezes esse momento. E eu creio que essa preocupação também esteja com todos os educadores, né? E eu penso que, eu sempre falo para os pais, né, assim, na dúvida, compartilhe com a escola, né, sempre. E numa criança que tem espectro autista, então, né, é constante esse compartilhar. Esse compartilhar, ele faz parte, né, de todo um processo, né, é uma exigência, a família já está, sabe disso, né, que é um momento que vai precisar de compartilhar, e não só com a escola, né, é uma coisa que precisa ser compartilhada com os profissionais que estão acompanhando essa criança. Outra preocupação que tem sido levantada aqui no YouTube é a questão dos pais que vão retornar para o trabalho agora, né? Provavelmente vai haver um relaxamento do isolamento social e esses pais vão retornar e depois tem o retorno das crianças para a escola provavelmente em julho, né? E eu acho que isso causa, inclusive, um desgaste emocional, uma preocupação emocional, quando a gente percebe que em muitas casas tem pessoas idosas, tem pessoas que estão acometidas, né? E que estão dentro dos grupos de risco. E como conseguir se organizar até com a demanda emocional dentro desse período? Eu não sei se é para mim a questão, né? Sim. Mas... Sim, pode responder. Olha, eu penso que eu até já respondi um pouco essa questão, né? Mas eu penso que nós estamos vivendo um momento que a gente não tem como prever, né? Olha, já vivi uma situação parecida, então não sabemos, né? Nós vamos ter que vivenciar um pouco, nos prepararmos, que é claro que é uma situação difícil, né? Exige muitos cuidados, né? Se, por um lado, as famílias estavam isoladas,
agora elas vão estar mais expostas, as crianças estarão expostas, os vovós ou as pessoas de risco vão estar mais expostos, né? Então, em termos de saúde pública, isso é uma questão de saúde pública. Né? Eu me pergunto assim, bom, o que a escola vai fazer para... Que cuidados ela vai ter em relação ao distanciamento das crianças? Né? Em relação... vamos voltar? Quais são os cuidados que a saúde recomenda, né? Em relação ao distanciamento, ao uso de máscaras, enfim, cuidados com higiene, né? Eu penso que nós vamos retomar, né, o contato físico com as pessoas, e todos vão estar mais expostos, né? Então, aí, eu ficaria assim, poxa vida, né? Quais são as orientações médicas, né, em relação a isto, né? Os profissionais da saúde têm recomendações, a escola vai estar recebendo recomendações em relação aos cuidados a se ter, né? Eu aqui precisaria, assim, nossa, né? Preciso, qual é o médico, qual o profissional da saúde, que recomendações ele faria, né? Ou vai fazer, né? Nós vamos ter que receber essa orientação, né? Os pais, as escolas, os educadores, os professores estarão mais expostos, né? Todos os profissionais estarão mais expostos, né? E quais os cuidados que nós teremos que ter, né? Eu estou vivendo uma situação, por exemplo, o meu marido, ele tem que fazer algumas visitas a hospitais, ele faz parte de uma profissão onde exige ele, né? Então, eu já comprei 300 máscara daqui, avental, alguma coisa assim, não é? E mesmo assim, né? Nossa, como será, né? Eu acho que nós temos que também receber essas orientações dos responsáveis pela saúde pública. Sim, obrigada, professora. Agora a pergunta é para o Christian. Eu vou pedir novamente, professora, para a senhora desligar o áudio, porque assim não dá eco, por favor. Christian, com esse retorno da escola, né? Eu não sei se vocês já foram avisados, e a gente também só está sendo avisado pela televisão, né? Tudo que eu tenho acesso vendo o conteúdo do jornal. O que você espera para esse retorno e como você tem recebido as angústias dos alunos, né? Como os alunos têm procedido com as angústias pessoais, né? Tanto do período fora da escola, quanto desse possível retorno? Olha, esse retorno, na condição de professor, eu vejo o medo, a informação, elas são conflitosas entre elas, né? Há um medo, a gente somos um país que está sendo o centro dessa pandemia na América do Sul, América Latina, e está do mundo, né? Então, há um medo, realmente. As escolas, quantidade imensa de pessoas próximas, então, eu creio e o aluno também, né? Traumas, né? Tenho notícias de colegas meus que perderam familiares, alunos que foram acometidos por essa doença, que perderam também familiares. Então, é um trauma e um medo que vai marcar muito esse retorno. E a falta de informação, não só para a questão do profissional da educação, a sociedade realmente, né? Há muitos conflitos de informações por parte do executivo, do legislativo, do órgão estadual, do órgão federal,
E isso coloca nós, enquanto sociedade, nesse conflito. Os pais, eles vão precisar essa necessidade do trabalho, do dinheiro para poder se manter, né? Eles já estão entrando nessa fase de retorno. E, enfim, e a pressão, porque o filho sozinho em casa, né? Há uma pressão também de que a escola volte. Então, assim, eu creio que as informações ainda são muito vagas, tá? Como eu falei, vai ter uma reunião para a gente poder se planejar, é chamada replanejamento. Nós vamos ter que nos planejar para recepcionar esse estudante, e eu creio que haverá realmente nos primeiros momentos, antes de eu falar, por exemplo, de filosofia, eu vou precisar falar primeiro sobre a questão da higienização, da necessidade da proteção, do álcool gel, né? Até a questão visual, a máscara sendo usada. Então, eu creio que haverá um trauma, né, marcante, né? Nós não passamos... A última pandemia de tal magnitude foi a gripe espanhola no início do século XX. Nossa geração não passou por isso. Então, é algo que realmente nos causa um medo grande, e há essa incerteza. O que fazer, como fazer. É até angustiante, né, para a gente falar isso. Não há como agir, né? Eu, como professor de filosofia, vou entrar na sala, mas antes de falar sobre Sócrates, Platão, eu preciso falar sobre, primeiro, a questão dos traumas sociais, a questão das perdas, né? E a questão da higienização, da empatia, do cuidado para com o outro, porque eu preciso usar a máscara para proteger não só a mim, mas proteger o outro. Essa visão nova que as pessoas estão tendo. Então, eu acho que é por aí, né? Eu respondi a pergunta? Respondeu sim. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, e eu gostaria, principalmente, de fazer mais uma pergunta, né? De saber, nós, enquanto sociedade, né? Enquanto pais, enquanto tios, enquanto educadores, o que a gente pode fazer hoje, né? O que é passível da gente fazer hoje para ajudar as nossas crianças com essa questão de educação, né? Nós da Liga criamos uma cartilha utilizando as fases do desenvolvimento, partindo da compreensão de que a criança ela aprende através da brincadeira, mas a gente sabe que a educação ela vai para além disso, né? Tem a alfabetização que no seu período inicial, além de essencial, às vezes é complexa, né? Então, enquanto sociedade, mãe, pais, como que a gente pode contribuir para deixar o menos rastro de dano possível? E eu gostaria de pedir para cada um de vocês também, além de responder essa pergunta, deixar palavras de conforto, uma palavra de esperança, né, para as pessoas que estão assistindo para os próximos dias. Eu inicio, então, professora. Oi? Pode ser, então. Senhora professora, e aí você pode vir próximo depois dela? Pode ser. Enfim, eu penso que, assim, nós, enquanto... Eu vou me colocar, né, embora eu tenho netos, né, mas eu penso que é uma das coisas que eu tenho insistido com os pais, né? Eu penso que nós temos que sempre nos colocarmos como responsáveis, sim, né? Por este momento. Acho que nós temos que, sim, cobrar, né, das autoridades, e também, quando eu falo autoridades, aí são os responsáveis pela escola, né? Cobrar as orientações. O professor Christian falou uma coisa importantíssima, né? Que a informação é
fundamental neste momento, né? E é nesse sentido que, às vezes, eu me queixo, né? Que, às vezes, a escola acaba não tendo essa empatia com as famílias, né? Porque as famílias, às vezes, querem informação, né? Então, nós precisamos, sim, ter muito claro, né, quais serão os próximos passos, ou que a escola está pensando tomar, né? Quais serão, né, como vai ser o segmento. Então, cobrar mesmo as informações, procurar discutir, né, compartilhar com os educadores essas informações. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu penso que são momentos de conflito, mas não são momentos insuperáveis, né? São momentos que nós podemos, inclusive, assim, é claro que a gente só vai avaliar isso daqui a um tempo, né? Mas eu tenho absoluta certeza, né, que a gente sempre vai tirar coisas positivas desse momento, né? Quando eu falo momentos, por exemplo, eu vejo as famílias mais unidas, né? Mais próximas em relação às questões educacionais da criança. O professor Christian levantou a valorização, né, do professor, é algo que tem sido mencionado com muita frequência, né, pelas famílias, pelos jovens. As crianças sentem muito falta do professor, dos seus amigos, né? Então, eu acho que essa retomada é uma retomada positiva, né? Aliás, todos estão aguardando ansiosamente essa retomada, mas, obviamente, tem que ser uma retomada consciente, uma retomada que também terá os seus riscos, né? Que eles precisam estar em jogo e que precisam ser conversados com as crianças, conversados com os educadores, né? Os educadores, o que eles mais gostam de fazer é conversar, é orientar, é compartilhar, né? E nós temos que ter essa meta, né? É o que eu teria de dizer em relação a esse momento. E queria já aproveitar, agradecer também aí o convite de vocês, né? Bom, a palavra, eu acho que a palavra que impera é empatia. A empatia está sendo semeada, né, na sociedade de uma maneira singular. O medo, né, a dor, o sofrimento que a gente está passando, ele tem data certa para acabar, né? Mas eu creio que esse nosso retorno ele tem que ser feito de maneira consciente e responsável. A gente já teve na história experiências de pandemia que praticamente terminaram quase que uma Europa inteira. E ela aconteceu, por exemplo, a gripe espanhola, em 3 ondas, né? Houve a primeira onda, a segunda onda matou muito mais, e a terceira onda, 3 ciclos dela. Então, eu acho que o nosso retorno tem que ser feito de maneira consciente, com o pé no chão, racional, não se deixando levar pelo ímpeto, né, do mercado. Tem que ser feito com cuidado. Os pais, eles estão na escola, é a base, é o pilar. A família é o pilar da escola. Antes do professor, antes do diretor, antes do coordenador pedagógico, a família.
ela é importantíssima. Essa cobrança da família, ela é necessária, porque às vezes o professor, a direção da escola, não está enxergando alguma coisa que o pai enxerga. E aí, falando, compartilhando, trocando ideias, consegue fazer com que nós, profissionais da educação, possamos nos adaptar, nos adequar, né? Por exemplo, o que a mãe agora falou há pouco, né, sobre a filha estar recebendo muitas atividades, etc., é um feedback que a gente precisa ter para a gente poder se adaptar, porque a gente nunca passou por isso. Então, nós temos que nos moldar também. Eu espero que esse nosso retorno seja feito com empatia. Eu espero que a nossa sociedade, nesse espírito de solidariedade que começa a brotar, que a gente possa ter o acolhimento um para com o outro. Eu já tenho notícias e eu tenho certeza que no meu retorno ao trabalho eu vou receber jovens, estudantes com feridas, com perdas. Eu tive notícias de alunos meus que faleceram nesse período, me machucou muito a perdas, e eu fiquei sabendo, e os colegas deles de sala também. Então, uma mão, um ombro, será muito mais importante às vezes do que, digamos, o conteúdo da minha matéria. Antes de eu falar sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Descartes, sobre Sartre, eu vou oferecer o meu ombro de professor e de amigo para que nós possamos, eu e os meus alunos, juntos, encarar essa nova fase, né, em vista de um futuro com a calmaria necessária. Toda dor tem data certa para acabar. Esse período também tem a data certa para acabar. Então é isso. Agradeço pelo convite de vocês, por essa tarde de aprendizado, ouvindo a professora Rosa. Muito obrigado. Aprendi também aqui. Agradeço pelo convite. E desculpa pelos latidos cachorrinhos aqui, que é um terror da minha vida. É um shih tzu meio metro, que acaba com a minha vida. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo. Pronto. Imagina, a gente que agradece toda a contribuição dessa conversa, que a gente possa ter outras conversas, né, que elas sejam produtivas, que elas sejam acolhedoras, principalmente nesse novo contexto que a gente vai enfrentar a partir de agora, né, porque a gente está sempre renovando as coisas. Eu vou chamar o Gabriel para fazer os agradecimentos finais e a gente finalizar. Gabriel é o presidente da Liga, vai trazer a contribuição dele agora.
Agradeço também a todos que vieram aqui assistir a live, que participaram, que fizeram as suas perguntas. Espero que a gente tenha contribuído. Caso você tenha alguma questão e ela não tenha sido respondida, fica à vontade. Pode entrar lá no nosso Instagram, Lipjur. Pode mandar também as suas questões no Instagram, que a gente repassa para os professores e leva a resposta para vocês. Então, obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço muito. Um prazer imenso conhecer o senhor professor Christian. Prazer meu, professora Rosa. Que a gente possa se encontrar mais vezes e compartilhar aí as nossas angústias. Também estarei aguardando o próximo encontro contigo, Pro. Muito bem. Pessoal, todos vocês aí, todos vocês aí, agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo. Precisando, tá? É só chamar. Nós estamos aqui disponíveis. Precisando de qualquer projeto também, né? Nós estamos aqui para poder dar aí o suporte. Eu sei que, às vezes, algumas escolas fecham as portas. Tem 5 escolas públicas que vocês têm portas abertas aqui para entrar, tá? Pode só vir. Eu sei que vocês também prepararam aí uma série de questões. Eu acho que muitas das questões, né, a gente poderiam, né,